pincéis, eles geram muitas dúvidas, eles ajudam muito, mas quando você não se entende com eles, aí fica difícil. Então a nossa aula de agora é sobre quais pincéis usar, quais são os mais importantes e para que serve cada um. Que é uma infinidade, né, gente? Dá para se perder tranquilamente, mas eu vou ensinar para vocês, então, um jeitinho muito fácil de entender eles, que é manuseando. Quando você pega os pincéis, pegue os pincéis que são todos parecidos e passa a mão neles para entender. Por exemplo, esses aqui são todos macios, eles têm cerdas compridas. Ó, esse daqui já é um pouquinho mais durinho, ele é cortado mais na base. Então, quanto mais macio, ele é para maiores regiões. Então, eles são ótimos para aplicar a sombra na pálpebra móvel, por exemplo, onde eu estou com esse tom clarinho. E também para espalhar sombras, para misturar sombras. Quanto mais fofinho, mais molinho, ótimo. Esse que tem esse ângulo cortado, ele serve muito bem para espalhar sombra aqui nessa região. Esse que é mais curtinho, ele serve para colocar mais escura no canto, porque ele tem mais precisão. E esse que é oval, molinho e de cerdas longas, ele é bom para colocar sombra aqui e até mesmo para você iluminar abaixo da sobrancelha. Então a gente tem 3 pincéis bem parecidos que podem ser usados de maneiras diferentes, mas praticamente falam a mesma língua. Agora, a gente passa para os pincéis de detalhe. A gente chama assim na maquiagem. Então esses 3 são parentes. O que acontece? Esse menorzinho, ele é mais firme. Ele serve para muita coisa, tanto para você aplicar uma sombra que seja úmida, quando você umedece o pincel e passa na sombra. Então ele mais durinho assim, você consegue fazer algo mais preciso, mais marcado. Você pode também iluminar cantinho interno do olho. Uso muito para fazer isso. Para espalhar também um pouco de iluminador aqui abaixo da sobrancelha. E no caso, esses 2, eles são parecidos, mas para finalidades diferentes. Até dá para usar para a mesma coisa, mas eu aconselho que você faça o seguinte. Quando ele é assim, ovalado, redondinho de todos os lados, e você vê que ele tem uma certa firmeza, é ótimo pincel para côncavo. Esse formato é chamado pincel lápis, então você pode fazer essa profundidade do côncavo usando ele tranquilamente. E se você quiser espalhar melhor, você usa esse, que ele é bem mais macio, tá vendo? Então você pode misturar todas as sombras, criar aquele degradê perfeito ou até mesmo passar o iluminador aqui, ó, nas têmporas, aqui em cima dos lábios, no alto do nariz, no queixo. Então esse é um bom pincel para você usar um iluminador. Aí você vê, são primos, mas tem finalidades diferentes. A gente vai aos poucos entendendo sobre cada um. E lembrando que no e-book vocês têm a descrição de cada um deles para poder lembrar depois de ter visto esse vídeo. E agora a gente continua. Esse é mais comum, vocês já devem ter conhecido. Esse pincel é muito bom para você passar penteando a sobrancelha. Tem gente que gosta de usar nos cílios para separar os cílios. Eu particularmente gosto de pentear e até mesmo para espalhar um pouquinho quando você preenche, depois de ter preenchido a sobrancelha, para você deixar um efeito mais natural, mais leve. E agora vem os pincéis de rosto. Esse daqui é um barato, existem versões menores dele, mais fininhas, mas é praticamente uma vassourinha. Há quem goste de aplicar, por exemplo, iluminador com ele aqui, mas eu gosto de usar para levar embora todos aqueles pontinhos de sombra que caem quando a gente está fazendo o olho, sabe? Então você consegue limpar bem a pele. Você dá uma misturada em tudo que já foi passado. Ele é ótimo, faz até carinho. É uma sensação gostosa. E aqui a gente tem pincéis de base. 3 opções. Vamos lá. Esse é o Duo Fiber, que andou fazendo muito sucesso nos últimos tempos. Então ele é bem molinho. E ele funciona muito bem com bases líquidas, que espalham bem. Então você vai usando ele com movimentos circulares para espalhar as bases, mas precisa ser líquida, senão não vai espalhar direito. Mas eu gosto muito de usar ele para passar o pó na zona T, para dar uma matificada, melhorar o brilho da zona T. Eu prefiro muito mais ele para usar com o pó. Existe esse pincel tradicional de base, que ele é mais firme, tem esse formato aqui. Só que você tem que ter muita habilidade para aplicar a base com ele, porque conforme você espalha,
ele vai fazendo os rastros, essas cerdas formam rastros, então você tem que fazer movimentos para cima e para o lado. E sempre cortando o rastro que você acabou de fazer, então ele dá um pouquinho mais de trabalho na hora de espalhar a base, mas ele também serve muito bem para você aplicar o corretivo. Tem versões pequenas dele para você aplicar o corretivo aqui com algumas batidinhas, essa sim eu gosto muito, porque você consegue depositar de uma maneira bem concentrada e tem um resultado muito legal. Agora o meu preferido para passar base é esse que chama Kabuki. Os Kabuks foram muito usados para aplicação de pó facial, mas essa versão bem chatinha, ele é feito para aplicar a base. E ó, ele é bem resistente, é mais durinho e completamente chatinho. Aqui você consegue aplicar bases cremosas, bases líquidas, porque ele é mais resistente. Também com movimentos circulares, você vai fazendo aquilo tudo, movimentos ascendentes para fazer um lifting no rosto, e ele dá um acabamento perfeito para a base. Por ter essas cerdas bem próximas uma da outra, a gente consegue espalhar essa base com muita perfeição. É ótimo para cantinhos, para pescoço, então eu gosto muito de usar para aplicação de base. Aplico com os dedos para aderir bem a pele e depois acabo dando uma finalizada com ele para um acabamento perfeito. E aí vem o pincel de blush. Tem gente que gosta de usar aquele mais redondinho, mas eu acho que o blush ele não pode ser muito grande, senão não fica legal, já vai misturar com contorno, não dá muito certo. Então esse serve tanto para você fazer os seus contornos, para dar aquela preenchida, aquela afinada no rosto, como também para passar o blush. Gosto quando ele é cortadinho assim na diagonal. Eu acho que funciona muito bem e é mais fácil de você acertar o resultado do blush com um pincel como esse. E a gente tem umas outras variações que não são tão importantes, mas sim, podem te ajudar a fazer uma maquiagem linda. Pincel chanfrado, para quem preenche sobrancelha, para quem precisa corrigir falhas na sobrancelha, fazer um traço de delineador, esfumar uma sombra bem concentrada na raiz dos cílios. Então esse pincel chanfrado ele é ótimo, ele tem esse corte diagonal, bem fininho, então ele é um bom item para você ter na necessaire. De todos esses que eu estou mostrando, eu vou mostrando na ordem das prioridades, então esse daqui é bem legal. A gente tem também duas versões de pincel para delineador, para quem está se aventurando. Na verdade, você vai acabar usando eles para aplicar o delineador em gel ou molhando eles e aplicando com uma sombra preta também dá o efeito de delineador. A gente tem esse que faz um traço mais fininho e esse que faz um traço mais grossinho. Pincel tradicional aplicador de sombra, na verdade, ele é uma espuminha que muitas vezes quando a gente usa, eu acho que não espalha tão bem. Ele é bom para depositar quando você faz com batidinhas, mas espalhando ele eu acho um pouquinho áspero. Então, ultimamente eu tenho usado os outros, de pelinho mesmo, que eu acho mais fácil de trabalhar. E tem os pincéis chatinhos, como esses dois. Esse que é mais arredondado, esse que é bem cortado na linha reta, tá vendo? E de lado eles são finos. Eles são bons para precisão, para você fazer um traço preciso, para você marcar bem linha dos cílios. É como se fosse aquele efeito delineado. Ou para você marcar uma sombra mais escura mesmo, que você quer que fique bem concentrada num lugar. Esses são mais indicados, mas não são primordiais na necessaire, porque eu acho que o chanfrado mesmo convencional já resolve esse problema. E por fim a gente tem o pincel de batom, que é ame ou odeie, né? Porque tem gente que não vive sem, tem gente que fala, nossa, eu nunca usei, não preciso dele. Então o pincel para os lábios, ele acabou ficando aí na história, mas é um item que, para quem gosta de batom escuro, por exemplo, ajuda e muito. E terminando a saga dos pincéis, a gente tem também os aplicadores, a gente tem as esponjinhas. Separei aqui 3 modelos. Essa, que costumavam usar pancake com ela, né? Ou de repente usar uma base mais cremosa ou pó mesmo. Mas esponjas, gente, tudo que for cremoso acaba sendo muito absorvido pela esponja. Então é como se a esponja fosse usar mais maquiagem do que a sua própria pele. Então a base acaba mais rápido, o corretivo acaba mais rápido, então eu aconselho que você aplique com os dedos e dê acabamento com a esponja. Seja com essas para base, que você vai fazendo esses movimentos. O certo é você ficar debaixo da pia, encher essa esponja de água e apertar ela várias vezes, umas 5 vezes, e depois você aplica a base, põe a base na mão, passa a esponjinha e vai aplicando a base com ela, ou para dar acabamento, até mesmo aqui ó, para cantinhos e corretivo, também funciona. A mesma coisa essa daqui para cantinhos é ótima, tá vendo que ela tem vários ângulos, você pode arrematar aqui,
também aqui cantinhos e até mesmo usar essa parte para aplicar alguma outra coisa que você precise. E essa daqui mais usada para base, para pó, mas esponja é um caso sério. Além dela roubar todo o produto de você, de usar mais do que você, acaba pelo fato de reter umidade, proliferando mais bactérias, mais fungos, então é algo assim que o pincel ele já suja muito, imagina a esponja que é úmida. Então acho que vamos deixar as esponjas em segundo plano, vamos usar os pincéis, eu vou ensinar vocês como higienizar, porque não é só lavar o pincel, você precisa matar essas bactérias. Isso fica para uma próxima aula, que é muito importante, mas eu espero realmente ter ajudado a matar as dúvidas sobre os pincéis. São tantos, né? Mas sabendo o que é o que, eu tenho certeza que sua maquiagem vai ficar cada vez melhor.